Livro do profeta Jeremias, capítulo 1, do verso 1 ao verso de número 10. Jeremias 1, do verso 1 ao verso de número 10. Assim nos diz a Escritura: as palavras de Jeremias, filho de Uquias, um dos sacerdotes de Anatote, no território de Benjamim. A palavra do Senhor veio a ele no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá, e durante o reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o 5º mês do 11º ano de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, quando os habitantes de Jerusalém foram levados para o exílio. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Mas eu disse: ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: agora ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, hoje eu dou a você autoridade sobre as nações e reinos para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e plantar. Vamos orar mais uma vez? Senhor, diante da tua palavra, pedimos que o Senhor, por misericórdia e graça, através do Espírito Santo do Senhor, fale conosco. Que a mensagem seja clara, nítida, aplicável e transformadora pelo poder do Senhor agindo em nós. Assim nós clamamos e oramos em nome de Jesus. Amém. Omar Matin era um jovem de 29 anos de idade. Nessa última madrugada, esse jovem, nascido em Nova York, filho de uma família afegã, entrou numa boate em Orlando, nos Estados Unidos, ceifou a vida de 50 pessoas e feriu mais 53 outros jovens que estavam ali na noite daquela cidade. O que motiva uma pessoa tão jovem, vivendo num país com tantas oportunidades, a dar um passo assim? Talvez essa não seja uma resposta tão simples, tão fácil, principalmente considerando o fato de que nós não conhecemos o contexto, a vida pessoal dele, as influências, as situações que ele vivenciou, para darmos uma resposta talvez muito exata. Mas talvez algo que responda em parte ao porquê, ou o porquê de uma pessoa tão jovem desejar entrar para a história, para alguns como um mártir e para a grande maioria da sociedade civil organizada como um terrível assassino, está no fato de que há um vazio no coração das pessoas em relação à busca de um propósito. Todo ser humano tem uma busca profunda por um propósito de vida, por uma razão de ser e de viver, de existir, que lhe dê sentido para as coisas. Não é apenas um jovem que às vezes faz algo tão terrível como isso que tem esse anseio, que tem essa busca. Há milhares e milhares de pessoas vivendo assim. Veja, por exemplo, algo estranho, no mínimo estranho. Os países com maior índice de suicídio são os países onde há menos pobreza. Você sabia disso? Os países mais ricos são os países que há o maior índice de suicídio dentro das suas sociedades. Por quê? Ora, eu não tenho problema com dinheiro, eu não tenho problema com saúde, eu não tenho problema com oportunidades, eu não tenho problema com estudos, eu tenho todas as facilidades que eu posso ter, mas eu não tenho uma razão para a minha existência, um propósito para a minha vida, um porquê deve estar aqui.
Qual de nós, em um determinado momento da sua trajetória, não se questionou a respeito disso? Mas por que há essa sede profunda em nós? Por que há uma busca por um sentido maior? Algo que faça dar, diríamos assim, uma resposta aos anos, ao tempo de vida que a gente tem. Por que há esse anseio tão profundo nas pessoas? E aí, sim, há muitas alternativas, e algumas delas muito perigosas. Mas por que há essa sede? A gente descobre isso quando a gente olha como Deus criou o ser humano. A necessidade de um propósito, a necessidade de uma razão para a vida, a necessidade para você se ver diferenciado da multidão, não ser apenas alguém que come, dorme, trabalha, se veste e repete esse ritual dia após dia numa sobrevivência sem sentido. A resposta para essa ansiedade do coração humano está no fato de que Deus nos fez de um modo para que nós cumpramos um propósito. O nosso anseio, ele procede do que somos. Porque somos a imagem e semelhança de Deus e fomos criados para glorificar e se relacionar com Ele. À medida que o homem caiu e se afastou desse objetivo original, desse propósito original, a vida dele passa a ser sentida como sem sentido. E a gente começa a tentar se apegar em alguma coisa. O caminho da idolatria no coração humano é o caminho da busca de um Deus que dê propósito. De alguém que se encaixe nesse buraco existencial que só algo eterno pode se encaixar. Então essa busca, seja um rapaz de 29 anos que achou que encontrou essa resposta e fez isso de tal maneira que se convenceu de que poderia tirar e ceifar a vida de pessoas como se esse fosse um propósito digno. Seja ele ou seja qualquer outra pessoa, nós temos essa ansiedade, essa necessidade e nós buscamos preencher isso. Eu tenho dito aqui no decorrer dos anos que eu tenho sido pastor, você pode transformar, por exemplo, um filho no propósito existencial da sua vida, e ele vira o seu Deus. Você pode transformar o casamento, um namoro, você pode transformar o dinheiro, você pode transformar inclusive a própria religião cristã. E às vezes o seu ídolo é a religião. E ao invés de você estar mais perto de Deus, você está mais longe. Você pode transformar uma filosofia, você pode transformar a academia, ou melhor, não é, a busca pelo corpo perfeito, no seu Deus. Porque você precisa de um propósito. Você precisa de uma razão para existir. A grande questão é que, por mais que você procure, qualquer propósito que não seja o original, é igual aquele brinquedinho que a gente usa com crianças de até 2, 3 anos. Não é? Você tem um buraquinho que parece um triângulo, ou que é do formato de um triângulo, você está tentando pôr uma bolinha. Empurrar uma bolinha no buraquinho. Então você tem algo no formato que só a glória de Deus se encaixa, e você está tentando pegar outra coisa e empurrar ali. E você está gastando muita energia nisso. E isso geralmente consome a nossa vida, a nossa história. Mas nesse texto nós vemos o que Deus está fazendo com muita gente. O texto nos diz que um camarada chamado Jeremias, nascido numa família religiosa, uma família de sacerdotes, recebeu de Deus um chamado. E ao receber esse chamado, Jeremias ouviu de Deus algo que tem muito a ver com todo aquele que percebe que o Espírito Santo tem visitado o seu coração e chamado você para um relacionamento com Deus. Olha o que o texto diz, que coisa tremenda. Verso 4, a palavra do Senhor veio a mim dizendo, isso é Jeremias, o profeta, falando. E aí Deus então falou a ele. Verso 5,
Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e eu o designei profeta às nações. Aqui nós temos uma resposta para o dilema humano quanto ao propósito da existência. Um Deus que muito antes que você viesse à existência, muito antes que você nascesse, Ele já havia estabelecido um propósito acerca de você. É interessante que Agostinho costumava dizer que a situação da humanidade diante de Deus é tal que ela é como uma massa perdida. Às vezes nós nos iludimos. Nós achamos que em relação a Deus, o homem tem ainda um status privilegiado. Às vezes nós não acreditamos que queda é queda, que queda é desgraça para o homem, que queda é afastamento total. Você lembra quando às vezes a gente se preparava para falar sobre Deus para as pessoas? E aí a gente gosta muito de usar às vezes a figura do abismo, não é? O pecado fez o quê? Você está aqui, o pecado abriu um abismo entre você e Deus. Mas no fundo a gente acha que tem um atalhozinho que dá para descer no penhasco, ele não é tão fundo assim, e quem sabe a gente dá um jeito de chegar lá. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a condição humana é desesperadora. A Bíblia diz que o homem morreu espiritualmente, ele está não um pouco afastado de Deus. Ele não é alguém com muitas coisas boas no coração e que, na verdade, está aí o diabo atrapalhando ele e que se ele fizer um esforçozinho, ele chega lá. Não, meus irmãos. O ser humano é alguém totalmente perdido por causa da desgraça do pecado. E não há nada que ele possa fazer. O próprio livro de Jeremias diz isso. Porque as vossas justiças, ou seja, o melhor da gente, as vossas justiças, para mim são como trapo de imundícia. Então, qual é a condição do ser humano? Que vantagem, que alternativa ele tem por si mesmo em relação a Deus? Nenhuma, irmãos. Queda é queda mesmo. É estar totalmente aleijado da presença, do relacionamento de Deus. Só não está longe da manifestação da graça, porque Deus, por ser gracioso, ainda permite a vida, ainda permite a existência, ainda mantém o mundo, mas um mundo que está em rebelião contra ele. Só que a Escritura diz que em Cristo, Deus escolheu pessoas que Ele está levantando de todos os povos, línguas e nações e de todas as gerações. Porque as pessoas não vêm até Deus e encontram pelo seu esforço o propósito, porque elas estão mortas espiritualmente. Mas Deus, que foi o ofendido pelo ofensor que é o ser humano, Ele tomou a decisão de escolher gente, como eu disse, de todas as tribos, línguas e nações, e salvar gente, geração após geração, manifestando a sua glória e dando a essas pessoas uma percepção do verdadeiro propósito, do porquê da sua existência, da razão de se viver nesse mundo. E que esse mundo nada mais é do que uma peregrinação, um tempo, e que enquanto estamos peregrinando, nós também estamos servindo a um propósito para a nossa vida enquanto estamos aqui. E é isso que Jeremias ouve da boca de Deus.
E é o que Deus repete sobre aqueles que têm um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus. Lá em Efésios capítulo 1, a Bíblia diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com todas as bênçãos espirituais. E aí o texto continua dizendo: porque Ele nos amou antes da fundação do mundo e nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Então, quando nós temos uma visitação salvadora do Espírito Santo de Deus sobre nós, que tira o véu do pecado e da queda, e que abre o nosso entendimento para a graça, e que nos conduz para Jesus, o nosso olhar se abre para entender por que eu estou aqui, qual é o sentido da minha vida nesse mundo, e como Deus deseja abençoar esse mundo através de mim. É interessante que quando Deus fala com Jeremias, diz o texto, que a reação dele é dizer assim: mas Senhor, eu não passo de uma criança. A palavra criança no original, que está aqui nesse texto, é uma referência provavelmente ao período da adolescência. Deus o chama ainda adolescente, e olha que coisa encorajadora para os mais jovens aqui. Deus tem chamado você ainda bem jovem. E chamou alguns de nós ainda bem jovens. E outros Deus tem chamado mais num tempo de maior maturidade com a vida. Mas quando Deus nos chama para Ele, Deus nos chama também para servi-lo. A salvação, a experiência com Cristo, o novo nascimento, não é um chamado para o banco. Nesse caso, para a cadeira. Para que você se acomode como se a única tarefa que você tem é vir aqui no domingo, sentar, ouvir uma boa palavra, cantar cânticos a Deus, e aí se você tiver essa consciência, dizimar e participar da comunidade nesse nível. Não, é muito mais do que isso. Muito mais do que isso. E quando Jeremias ouve o chamado do Senhor, ele teme. Até porque ele ouve um chamado específico. E aqui há uma coisa muito importante, que muitos de nós ainda não compreenderam. Que quando Deus nos salva, há um chamado que é só seu. Há um papel na história que só você vai desempenhar. Há um lugar que só você pode estar. Há uma resposta que só você pode dar. Isso envolve todas as circunstâncias que estão em torno de você. Quando Deus nos chama para sermos dele, termos um propósito de vida, Ele está trabalhando em meio a situações, a profissão que você tem, as portas que se abrem e que se fecham para você. A porta, sabe aquele tipo de situação? Que na sexta-feira você falou assim: não, agora vai resolver. Segunda-feira, em nome de Jesus, vai bater o martelo. Vamos resolver agora um monte de coisa com essa decisão, com essa situação. Chega segunda-feira, ao invés da coisa se resolver, a porta é batida na sua cara. E aí dá aquele... Meu Deus. Deus está agindo no meio dessas situações. Deus está agindo naquela situação quando parece que todos os recursos se esgotaram. Eu não estou falando aqui só de dinheiro. Recursos emocionais, recursos espirituais, recursos relacionais. Senhor, eu não sei mais o que fazer, eu não sei mais como agir, eu não sei mais que passo dar. Deus está ali, Deus está agindo no meio disso, quando a sua vida está centrada no propósito de viver para Ele. Deus está no meio de uma mudança, ou Deus está no meio de uma resposta, porque você queria mudar e Deus está dizendo: fique onde você está.
E todas estas coisas têm a ver com o nosso chamado. As pessoas que você se conecta. Gente, tem ovelha que é difícil demais. Vocês não sabem disso não, né? Tem ovelha que é difícil demais. Há situações que a minha vontade era dizer para Deus, Senhor, sei não, manda outro. Deixa o outro cuidar disso. Quantas vezes eu estou ali sentado, chega alguém com um problema sério, grave, pastor, preciso conversar com o senhor. E aí o irmão ou a irmã senta ali, começa a falar, fala assim, pastor, vou contar para o senhor o que está acontecendo. Ele vai falando. E eu vou mantendo a calma aparente, né, pessoal? Fico mesmo, irmão. E por dentro eu estou assim, vixe, meu Deus do céu, o que eu vou dizer? O que eu vou falar? De vez em quando acontece um fenômeno estranho. Quando eu estou lá assim, o que eu vou dizer? O que eu vou falar? A pessoa levanta e fala assim, pastor, foi muito bom estar com o senhor. Obrigado. O senhor me ajudou demais, eu não falei nada. Só estava precisando de alguém para... E às vezes situações são tão difíceis. Jeremias foi um cara que passou arrochado. Jeremias foi jogado numa cisterna. Jeremias foi preso. A mensagem que Jeremias tinha não era fácil de falar e muito menos de ouvir. E o pior, tinha um monte de profeta falso que se levantava e desmentia ele na frente do povo. E sabe o que o povo fazia? Dava crédito aos falsos profetas, por quê? Porque eles diziam assim, não, ele está falando aí, não preocupa com isso não, Deus não vai pesar a mão não, Deus é um Deus de amor, Deus vai pesar a mão em vocês são povo de Deus, Deus não vai mexer com vocês não tenham medo, pelo contrário, é tempo de prosperidade, é tempo de ganhar dinheiro, é tempo de dar tudo certo, vocês vão ser curados, vocês vão não sei o quê. Lê Jeremias para ver se não acontece exatamente isso. E Jeremias lá, meu Deus, não é isso que o senhor mandou falar. Chega uma hora que ele fica com raiva. Você já sentiu raiva se perde Deus? Eu vou até falar uma coisa difícil. Você já sentiu raiva de Deus? Mas, Senhor, como é que o Senhor faz isso? Graças ao Senhor eu não sou Deus. Já pensou? Você ser tão gracioso, misericordioso, o infeliz fala assim, que é isso, Deus? Dá vontade de jogar um raio lá de cima. Pá! Mas parece que Deus não se chateia tanto assim. Quando a gente tem a coragem de dizer assim, Deus, eu estou aqui meio em crise com o Senhor. Porque de um lado eu sei quem o Senhor é, eu sei que o Senhor é bom. Eu sei que o Senhor é um Deus gracioso. Eu sei que o Senhor é um Deus que me ama. Mas o trem está tão feio aqui que até agora eu não entendi onde que o Senhor está usando essa bondade, esse amor, essa graça. Porque o negócio aqui está difícil, Senhor. Jeremias teve esse tipo de crise. Só que ao invés de fugir de Deus, ele voltava para Deus. Só que ao invés de trocar a mensagem, negociar o chamado, ele diz assim, Senhor, eu não estou entendendo, meu coração está uma bagunça, as minhas emoções estão quebradas. Você acha que é à toa que esse homem foi chamado de profeta chorão? Você sabia disso? Chamar de profeta chorão. Porque a barra foi pesada para ele, gente. E ele era de carne e osso, apesar de toda a autoridade que ele tinha dos céus. Ele era de carne e osso, então ele sofreu. Mas eu tenho convicção que as palavras de Deus para ele, lá na adolescência, continuaram ecoando na história. Olha, Jeremias, antes de você ser formado, eu te escolhi. Antes de você nascer, eu te separei. E eu tinha um propósito para você. E quando você coloca isso no coração, tudo muda. Porque vem a crise.
E às vezes você se abala, e às vezes você sofre, e às vezes você chora, mas você lembra, mas Deus me ama antes da fundação do mundo. Deus me chamou e eu sou dele. A minha vida é para a sua glória. E às vezes a coisa aperta ainda mais. Mas você se lembra, eu tenho um propósito. Eu tenho um chamado. E basta. Senhor, eu não estou entendendo algumas coisas. Senhor, eu não estou em paz com algumas coisas. Senhor, eu não estou quieto diante de algumas coisas. Mas eu estou aqui, Senhor. E eu não vou negociar. Não vou negociar a tua palavra. Eu não vou tomar a palavra do falso profeta para mim, porque eu sei que ela é falsa e ela não vem do Senhor. Eu não vou falar o que o povo quer que eu fale, porque eu sei, Senhor, que é a Ti que eu preciso prestar contas. Eu não vou fazer determinados negócios, apesar de todo o aperto, porque a minha vida, na verdade, é para o Senhor, e eu sou o mordomo daquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos. Eu não vou lidar com o tempo dessa maneira, apesar de todas as pressões que eu tenho, porque eu sei que isso não glorifica o Senhor. Então eu não vou esquecer dos meus filhos, não vou esquecer da minha esposa, eu vou continuar investindo naquilo que às vezes parece que não vale a pena. Aí você, minha irmã, chega e diz assim, eu vou continuar amando esse homem. Porque ele faz parte do propósito de Deus para a minha vida. E aí você, filho, diz, eu vou continuar honrando meu pai e minha mãe. Mesmo no fundo da minha alma questionando isso. É o que nós vemos aqui na vida de Jeremias. E dentro desse chamado, ele recebe uma missão. E a missão dele era ser profeta e dizer exatamente o que Deus ordenasse. A todos a quem eu o enviar, você irá. Tem gente que a gente não quer ir. Tem gente que a gente não quer ir. Tem gente que a gente não quer servir. Posso ser honesto com vocês, gente? Tem gente que a gente queria nem que se convertesse. Vai que se converte, vem aqui para a minha igreja. Mas não é a sua escolha, não é a minha escolha. Não é a nossa escolha. Quem Deus mandar, a gente vai. O que Deus mandar falar, a gente vai falar. Porque essa é a nossa vocação. Esse é o propósito da nossa vida. Há coisas que são difíceis. Vou dar um exemplo bem prático. A Bíblia diz assim, se o teu irmão está em pecado, você faz o quê? Compartilha com um grupo de oração, não é? Conta para o coral da igreja, se tiver coral. Publica no boletim. Vai ter com ele. Ora, gente, é uma situação confortável? Meu irmão, vim aqui conversar, porque eu estou vendo que isso aqui está complicado. Não é. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão, diz a Bíblia. Se não ouvir, vai com uma testemunha. Não ouviu de novo, volta com uma terceira. Não ouviu de novo, aí leva a igreja. Quer dizer, a gente só trata no nível de dizer assim, olha, eu vou levar para a igreja tratar alguma coisa, depois que eu tive a coragem de dizer o que precisava ser dito. Na particularidade. Ninguém tem ministério de fofoca dado pelo Espírito Santo. O ministério de fofoca é a mesma coisa, é o equivalente do ministério de falsa profecia. É dizer o que Deus não mandou você dizer. É falar dos outros o que Deus não mandou você falar. É fazer o que Deus não mandou fazer. Então veja. Esse negócio de deixar determinadas coisas, se você ama Jesus, você não pode fumar, por exemplo. Gente, isso não é um lado difícil da vida cristã, não. Porque o cara vai lá, faz um tratamento, Jesus pode curar de uma vez? Pode, mas às vezes vai lá, usa nicotina lá no braço, tal, trata, se liberta disso. Mas os grandes dilemas da fé são outros. É você amar seu inimigo. É fácil amar seu inimigo? Orar por quem te persegue?
Eu te garanto que é muito mais fácil você abandonar determinadas coisas que todo mundo cobra, do que você amar o seu inimigo, que ninguém está dentro de você para saber se você ama ou não ama. Então nós somos chamados com uma missão. Temos um chamado, temos uma missão, e há aspectos que são coletivos, porém há aspectos que são individualizados. Há aspectos da missão de Deus que estão na sua mão. Há gente que eu nunca vou conhecer, mas você vai conhecer. Há pessoas que eu nunca vou ter a oportunidade de servir, mas você terá a oportunidade de servir. Há gente que precisa ser tratada, que está dentro do seu universo, ajudar essa pessoa, não do meu. Porque Deus amou você antes da fundação do mundo e escolheu você e designou você para abençoar as nações. Por isso. Pastor, me desculpe, mas eu não consigo. Eu não tenho condições. Eu não posso ser um discípulo de Jesus tão efetivo. Eu queria, mas eu não consigo, eu não posso. Por que você não pode? Por quê? Ah, pastor, eu não sou capacitado. Deixa eu te dizer uma coisa com toda franqueza. Essa é uma mentira satânica. Essa é uma mentira satânica. Primeiro, você acha que Deus quer que você comece a servi-lo para a glória dele e cumprir o propósito dele fazendo o quê? Vindo aqui no púlpito e pregar? Inclui você ter que dar palestras em algum lugar, você servir no reino de Deus? Talvez sim, talvez não. A gente pode começar, por exemplo, vou pegar o exemplo da Lércia, que está ali, que trabalha lá na administração da escola onde um dos meus filhos estuda. Então a Lércia vai começar, ou já começou, eu creio que já começou, dizendo assim: Deus, eu quero fazer o melhor aqui. Mas eu quero fazer o melhor aqui na administração dessa escola, antes de ser por causa da diretora, do patrão, das pessoas. Eu quero glorificar o teu nome com o meu trabalho aqui. Alguém perguntou para Lutero, como um artesão de sapatos pode glorificar a Deus? Ele queria dizer assim, uma pessoa que faz sapatos, como vai glorificar a Deus? Lutero respondeu, fazendo os melhores sapatos que ele possa fazer. Então dá para a gente começar por aí. Lá na sua escola, na sua faculdade, no seu emprego, fazendo o melhor. Tião, mas a Gislane chegando segunda-feira lá na empresa dizendo assim, Senhor, isso aqui não é meu. Como eu administro essa empresa, impactando a vida dos meus funcionários, para que o teu nome seja exaltado? Por aí. Porque aquela escola, aquela empresa, aquela faculdade que você está fazendo, aquele lugar que você está inserido, tudo isso não está por acaso na sua vida. Faz parte do chamado de Deus para você. Mas também, evidentemente que isso envolve a coragem de sermos testemunhas de Jesus onde Deus nos colocar. Fazendo o melhor para Deus, proclamar o Deus a quem nós servimos. Observe que eu não estou falando aqui de igreja. Eu não estou dizendo que você tem que fazer a propaganda da Igreja Presbiteriana Luz. Eu não estou dizendo que você tem que anunciar a igreja. A igreja é instrumento de Deus, nós estamos aqui para servir.
Há formas de você trazer pessoas. Amanhã mesmo tem o nosso culto aqui, toda segunda-feira, que é um encontro para transformação de vidas. Tudo isso é verdade. Mas antes da gente estar preocupado em convidar para o culto, da gente estar preocupado em ver a igreja crescer numericamente, nós precisamos nos preocupar se as pessoas estão ouvindo que elas são pecadoras e que há apenas alguém que pode salvá-las, Jesus Cristo de Nazaré. É essa que tem que ser a nossa primeira e mais profunda preocupação, paixão por pessoas que ainda não conhecem Cristo, porque isso glorifica o nome do Senhor. E aí há um consolo aqui nesse texto. Eu quero caminhar para o término dessa palavra te dizendo isso. Quando Jeremias disse: Senhor, eu não passo de uma criança. Eu não sei o que falar e nem como falar. Eu não sei como eu vou responder esse chamado que o Senhor tem para mim. O texto diz que o Senhor tocou no seu lábio e disse: eis que eu ponho na sua boca as minhas palavras. No Novo Testamento, Jesus orou pelos seus discípulos. E antes de orar pelos seus discípulos, naquela noite em que ele foi traído, um pouco antes dele ser levado lá do Getsêmani, Jesus disse para os seus discípulos: não temam quando vocês tiverem que falar. E inclusive ele disse assim: alguns de vocês serão arrastados para tribunais. Não temam, porque o Espírito Santo dará a vocês as palavras que vocês necessitam. O problema não é a falta de capacitação, não ter as palavras, não saber o que dizer. O problema é a falta de fé em fazer isso. E crer que a obra de salvação aí já não é com você. Uma vez eu fui num trabalho evangelístico lá no Peru, a gente estava lá apoiando uma igreja, e aí que eu vejo a diferença quando a gente tem uma boa teologia. Porque os irmãos daquela igreja, muito bem intencionados, creio que vários deles com experiência real com Jesus, mas nós fomos para a praça lá no Peru fazer uma evangelização. Chegamos lá, a gente estava só apoiando. O pessoal da igreja então se espalhou na praça. Veja a estratégia. Praça assim, cheia de jovens, né? Sábado à noite. Então a crentaiada espalhou, uma turma começou com o violão e os crentes vieram, tipo assim, o que está acontecendo, né? Dando uma de bobo, né? Vamos chegar lá para arrastar os outros. E uma turma foi. Só que quando os não cristãos chegaram lá, os cristãos fizeram o quê? Deram um passo para trás e juntaram um assim do lado do outro. De tal maneira que o não cristão, se ele quisesse sair, ele fazia assim, tinha alguém atrás dele. Ele fazia assim, tinha outra pessoa atrás dele. Estava amarrado ali dentro. E o pastor começou a falar de Jesus. E Jesus quer te salvar e tal. Você precisa se arrepender, entregar a sua vida a Ele. Senão você vai para o inferno. E daqui a pouco ele começou o apelo. Você que quer aceitar Jesus nessa hora, dê um passo mais à frente e entregue sua vida a Jesus. Aí uns dois deram. Glória a Deus, o reino é dos valentes. Mas eu creio que há outros valentes aqui. Vamos lá. E foi lá chamar agora mais valentes, ou seja, mais pessoas para aceitarem Jesus. Aí, de repente, eu vi um irmãozinho da igreja, né? Vem aqui à frente aceitar. Um irmãozinho da igreja chorando e abraçou um não cristão. Vamos comigo. E aí foi aquela situação. Chegou num ponto, gente, que todos aceitaram Jesus. Porque não tinha alternativa, né? Entre aspas. Como é que faz? Eu vou aceitar Jesus, eu não saio de dentro desse círculo aqui. E aí eu lembro de olhar para a cara de uma moça, na hora que o pastor estava fazendo uma oração de entrega, e ela estava assim. Que consciência do pecado, né? Rindo da cara do pastor. Te dá uma dica preciosa. Você quer compartilhar Jesus? Dê um passo, pergunte. Posso? Não, eu quero ouvir mais. Então posso chegar?
Dê mais um passo. Aí se ele te der mais espaço, não, espera aí, gente. Chega mais perto. E deixa que quem convence é o Espírito Santo. Conversa. Vou te falar do que Deus fez na minha vida. Posso citar algumas coisas que a Bíblia diz? Ouve. Não só fale, ouve. Respeite. Não creio nisso aí não. Beleza. Eu posso continuar orando por você? Tem alguma coisa que eu posso continuar colocando diante de Deus pela sua vida? Tem uma coisa que eu quero que Deus faça. Em outras palavras, agora eu não quero Deus, mas se Deus puder resolver esse problema para mim, sirva, abençoe. Pastor, e se vier um questionamento? E se vier uma pergunta que eu não tenho resposta? Não se preocupe. Nós não estamos aqui para massagear o ego das pessoas que querem nos colocar em situações difíceis, não. Fale do que está no seu coração. Fale o que o Espírito Santo te conduzir, com calma, com mansidão, respeitando o limite dele, porque quem vai abrir os olhos dele não é você. Você é o instrumento para falar. E se essa pessoa abrir o coração, não há nada melhor do que agora você acompanhá-la, você ajudá-la, você estar com ela, os primeiros passos da vida cristã. Jeremias foi profeta durante 40 anos. Passou pelo reinado de 5 reis. Viu a sua profecia dura sendo cumprida. Ele testemunhou o juízo de Deus sobre Israel, ou melhor, sobre Judá. Mas aquele chamado da adolescência, ele manteve diante do Senhor. E o que Deus disse a ele: eu vou proteger você. Apesar dos sofrimentos que ele passou, Deus o guardou de tal maneira com que ele pôde ver a graça e a misericórdia de Deus se renovando em sua vida. Nessa noite, meu amado, minha amada, eu quero dizer para você que se você teve um encontro com Jesus, sua vida está dentro de um chamado. Sua vida envolve uma missão. Sua vida será e é capacitada pelo Espírito Santo de Deus para que você viva nesse mundo para a glória de Deus. As situações na sua vida não são por acaso. Os ambientes que você frequenta, os lugares que você convive, aonde você trabalha, com quem você se diverte. Há um propósito de Deus nesses universos que compõem a sua vida. E Deus deseja usar profundamente você. E talvez alguém que está aqui, buscando esse propósito. Nessa noite, quem sabe o Espírito Santo está falando para você, como falou com Jeremias. Como falou um dia comigo. Porque eu nasci quase presbiteriano. Demorou 3 dias para me tornar presbiteriano. 3 dias eu estava na igreja. O povo naquela época era doido, né? Mas eu não nasci crente. Por isso eu conto assim que eu me tornei cristão muito depois de ser presbiteriano, porque eu tive que ter consciência do chamado de Deus para mim, da salvação de Deus sobre a minha vida. E às vezes, quando a situação está muito difícil, o que me sustenta é saber: Senhor, não importa o que acontecer, o Senhor me ama desde a fundação do mundo, e o Senhor me escolheu para ser do Senhor. O resto me dá força para eu prosseguir. E às vezes você está ouvindo isso hoje de Deus. Meu filho, minha filha, eu te amo muito antes do que você imaginava. Sou eu que estou atraindo você. E aí o que você precisa fazer nessa noite é: Senhor, eu me entrego. Eu me entrego. Eu quero viver para o Senhor nesse mundo. Eu quero ter o propósito eterno dentro do meu coração. Baixe sua cabeça. Quem sabe esse é o momento de alguns fazer essa entrega ao Senhor.
e de outros falarem com Deus acerca desse propósito, desse chamado. Nós vamos cantar um cântico que fala muito sobre isso. E eu queria que você tivesse realmente de modo muito sério diante de Deus agora, colocando a sua vida diante dele. Que as palavras que Deus disse a Jeremias possam ter sentido para você pessoalmente. Antes de formá-lo no ventre, eu escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei. Coloque sua vida diante do Senhor.